Olá, meus queridos, é um prazer poder estar aqui trazendo mais um vídeo para você, que é um vídeo curioso, é um assunto muito relevante porque se trata de um governo central e mundial. Nós sabemos que o mundo caminha para uma forma global de administração, mas isso se dará exatamente quando a igreja sair aqui da terra, for arrebatada pelo nosso Senhor Jesus, e então o anticristo assumirá o controle. Porém, o governo central e mundial, com paz e prosperidade para todos, será estabelecido pelo próprio Cristo. Então nós temos que observar esse detalhe. Eu quero falar com você hoje sobre a Agenda 2030. Não sei se você já ouviu falar, a Agenda 2030 é um projeto para uma nova ordem mundial. O nome Agenda ou Uma Nova Agenda Universal é o primeiro parágrafo do documento oficial que todos os países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, querem formalmente aprovar em uma conferência ainda este ano. O documento da ONU promete que esse plano vai transformar o nosso mundo para melhor até 2030. No entanto, poucas pessoas no planeta ouviram falar dessa agenda até o momento. A agenda ela é vendida como um plano de ação para a melhoria de vida das pessoas do planeta e garantir a prosperidade. Ela também procura fortalecer a paz universal em uma maior liberdade. É claro que reconhecemos que erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, vamos dizer, é dos maiores desafios da humanidade. É um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Porém, existem nessa agenda 17 objetivos e 169 metas que estão presentes nesse documento das Nações Unidas, que demonstra o tamanho da ambição dessa nova agenda universal que, uma vez aprovada, tem que ser seguida à risca nos mais de 160 países que compõem a Organização das Nações Unidas. Então, quais são esses objetivos da Agenda 2030 da ONU? Primeiro, a erradicação da pobreza. Segundo, nós temos fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, a saúde e o bem-estar. Quarto, a educação de qualidade. Quinto, a igualdade de gênero. Sexto, a água potável e saneamento. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo, redução das desigualdades. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14º, a vida na água. 15º, a vida terrestre. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. 17º, parcerias e meios de implementação. Então vemos que os objetivos, o foco deles é estabelecer uma espécie de paraíso. A Agenda 2030 aborda praticamente todas as áreas da atividade humana. Segundo o secretário-geral Ban Ki-moon, abre aspas, é o começo de uma nova era. Já percorremos um longo caminho juntos para alcançar esse ponto de virada, fecha aspas. As intenções, meus queridos, que rondam o material são fazer a comunidade global realizar o sonho de um mundo de paz, dignidade para todos. Mas sabemos que esse mundo de paz e de dignidade será estabelecido pelo próprio Cristo quando estabelecer o milênio.
E para isso acontecer, se dará muitas coisas, inclusive o arrebatamento da igreja, que precederá uma série de acontecimentos. O desenvolvimento, bem-estar, prosperidade, paz, justiça, respeito pelos direitos humanos e igualdade. Quem não quer, quem não sonha com um mundo de dignidade para todos? As palavras fazem soar de uma forma doce e maravilhosa, mas o que muitas dessas palavras realmente significam, nós nem sabemos, a maioria não sabe. Segundo o economista Patrick Wood, o cavalo de Troia da transformação global é que a ONU e seus defensores veem o desenvolvimento sustentável como mais do que apenas o caminho para um ambiente mais limpo. Eles percebem isso como o veículo para criar uma nova ordem econômica de forma internacional, mundial, ou melhor, uma nova ordem mundial. O meio ambiente é um veículo perfeito para a elite programar a sua versão do paraíso. Mas longe, essa ambição do homem está longe de ser realidade, porque quem vai estabelecer o paraíso na terra, conforme está lá no livro do profeta Isaías, é o próprio Cristo, quando estabelecer o milênio, onde lá no profeta Isaías diz que a criança de peito meterá sua mão na cova do basilisco, o leão comerá a palha junto com o boi. Então, meus queridos, todas as formas possíveis de atividade humana afetam o meio ambiente. Isso de alguma forma. Então, em última análise, eles esperam planejar centralmente e estritamente regulamentar praticamente tudo o que o homem faz. Será dito para os homens o que é necessário fazer, o que tem que fazer, o que deve fazer para salvar o planeta. A pobreza, ainda que triste, é uma condição natural da sociedade. Como diz o ditado, nascemos pobres e nus. As soluções para esse problema têm que partir de iniciativas locais, se baseando em políticas concretas. Acabar com a pobreza no Programa das Nações Unidas é pretexto para limitar o acesso das pessoas aos seus bens, às suas propriedades, enquanto torna as populações mais pobres totalmente. Então é uma forma de controle, é uma forma de estabelecer um controle que vai gerir tudo o que o homem faz. São interesses de burocratas internacionais, interesses antimercado, totalmente globalistas. Então é desnecessário dizer que não haveria muito espaço para o indivíduo e para a liberdade pessoal. Basta pensar o seguinte: se essas pessoas estão decidindo sobre a vida das pessoas hoje, onde é que as pessoas podem ser ouvidas? Então, pela primeira vez na história da humanidade, disse Figueires, líder da Convenção das Nações Unidas, sobre a mudança climática. E como será esse novo sistema? Então são perguntas que são bastante questionáveis dentro do assunto para responder. Então nenhuma palavra ainda foi dita sobre isso. As metas nada mais são que palavras bonitas para disfarçar uma agenda autoritária que em nenhum ponto contempla ou protege a liberdade humana. Aliás, sequer se estabelece as formas de agir às suas metas globais. Infelizmente, eles estão apenas vendendo as mesmas mentiras que foram vendidas às pessoas por milhares de anos anteriores. No fundo, todo homem e mulher está com um anseio por um mundo melhor, um mundo sem guerra, sem doença, sem pandemia, sem morte, sem dor. Então, nosso mundo atual é um mundo cruel, no qual toda a vida termina em morte. Então, desde o começo dos tempos, a humanidade procurou usar a ciência, a tecnologia para criar um mundo perfeito, o que alguns chamariam de utopia ou de paraíso. Então, como a raça humana começou a se organizar, uma elite científica e tecnocrática subiu ao poder, prometendo às massas, no sentido geral, que elas poderiam construir esse mundo perfeito. A antiga Babilônia representou a primeira tentativa histórica
de construir um paraíso na Terra, um tipo de governo global, que desde então a elite global tem tentado criar, controlar e dominar todas as pessoas. Então a promessa é sempre a mesma. A elite jura que eles finalmente descobriram como criar uma sociedade perfeita, sem pobreza, sem guerra. Mas no final de todas essas tentativas de utopia acabaram sempre degenerando em formas extremas de tirania. Apenas lendo o documento por si, nós podemos imaginar o nosso mundo se eles tivessem realmente esse caminho. Controle de bens, controle de preços, controle de alimentos transgênicos, controle de ideologia de gênero, aborto como método de saúde sexual. Então são visões distorcidas da palavra de Deus, visões que não cabem para serem implementadas com a igreja do Senhor aqui na Terra. Então eles querem transformar fundamentalmente o nosso planeta nisso aí. A liberdade que você está desfrutando hoje simplesmente não é totalmente aceitável para a elite global. Esse negócio de dar às pessoas liberdade, para eles é perigoso, porque acreditam que isso prejudica o meio ambiente e causa o caos social. De acordo com esse método de pensar que eles têm, a única maneira de se ter o tipo de, vamos dizer, de utopia harmoniosa para a qual eles estão atirando e regulando e controlando firmemente o que todos estão pensando e fazendo, dizendo e realizando, suas soluções sempre envolvem planejamento mais central, mais controle em suas próprias mãos. Então o que você acha? A ONU mudou muito desde a sua fundação. Hoje ela condena Israel, apoia os regimes ditatoriais do Oriente Médio, defende, entre outras agendas culturais, a ideologia de gênero, que é antibíblica, a descriminalização da pedofilia, a censura à igreja. Será que devemos entregar à elite global esse tipo de poder e controle? Precisamos começar a falar sobre essa Agenda 2030 insidiosa enquanto ainda podemos. Porque eles vão calar a nossa boca, vão colocar leis para proibir falarmos contra esse desmando, esse controle total e mundial. Então, meus queridos, daí vendo tudo isso, só podemos acreditar que o arrebatamento da igreja está muito próximo, porque assim que a igreja sair dessa terra, o anticristo assumirá esse governo mundial tão desejado por milhões de pessoas em todas as nações. Porém, é bem sabido que antes da igreja sair desta terra, esse governo não assumirá o controle mundial. Portanto, devemos estar apercebidos e vigiando, porque o tempo do fim chegou. O governo central e mundial já está implementado, planejado e organizado. Tudo está pronto para que ele assuma. Basta apenas que a igreja do Senhor seja arrebatada. Seja você um missionário, um pregador dessa mensagem, um anunciador dessas boas novas. Vamos juntos serrar fileiras, porque a nossa redenção está próxima. A igreja está prestes a sair desta terra, para que um governo central e mundial venha controlar esse mundo então. Mas como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. É assim que Jesus disse à sua igreja lá no Apocalipse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.